Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Cláudia de Língua Portuguesa, professora dos terceiros anos da Escola Jardim Paulista. Eu gostaria de gravar uma aula falando sobre o pré-modernismo, uma aula super importante que cai sempre em vestibular e Enem. Espero que vocês possam me acompanhar ou pelo livro didático, pelas páginas que foram enviadas ao roteiro, ou pela apostila, que é o resumo que eu enviei também para vocês poderem fazer essa leitura aí. Vamos lá, falar um pouquinho sobre o pré-modernismo, os objetivos, as obras, as características e alguns autores. O pré-modernismo, ele surgiu e se desenvolveu de 1902 a 1922. Foram apenas 20 anos na nossa literatura brasileira. Porém, ele não é considerado uma escola literária, e sim uma fase de transição criada para agrupar alguns autores que se inscreveram. Essas obras que não se filiaram plenamente a outros movimentos da época. Aqui alguns objetivos, características. Gente, eu estou passando um slide aqui, é só para eu me situar, ok? Alguns movimentos que foram colocados aí nesse período. Os primeiros anos da República, né, que são agitados no Brasil, era um movimento que estava ocorrendo na época. O Nordeste é flagelado pela seca e sacudido pela Guerra de Canudos. No Norte, a borracha traz a riqueza e a prosperidade para uma região isolada e desconhecida. A riqueza de São Paulo, que era proveniente do café, do ouro. Os imigrantes começavam a chegar com costumes e culturas diferentes. E aí veio esses autores, né, para dar a voz à diversidade de um país cada vez mais complexo. E o que ocorreu aí mais um pouquinho? Por isso esse movimento é marcado por uma mistura de aspectos tradicionais. A expressão pré-modernismo significa inovadores, apontadores já do modernismo. O pré-modernismo se situa entre o realismo e o naturalismo do século XIX. E a Semana de Arte Moderna de 1922, que deu origem ao modernismo brasileiro. Não lembram? Então vamos lá. Mais um aqui. Alguns autores da época. Não vou falar um pouquinho sobre eles agora, mas mais à frente. Falar um pouquinho sobre o Brasil republicano e os conflitos e contrastes que estavam ocorrendo. Aqui, a Proclamação da República de 1889 não representou uma mudança muito grande no cenário econômico. Situação das famílias que viviam no campo, né? Tudo isso aqui, gente, vai ser uma problemática para esses autores criarem personagens para suas obras. Algumas imagens dos conflitos que ocorriam na época. A reforma das cidades, né? Essa reforma das cidades aí teve alguns pontos, algumas características, que foi a transformação do espaço urbano, processo de europeização do país, né? Os escravos estavam sendo libertos. Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Belém foram mais afetados. E também o deslocamento das famílias pobres, né, dessas áreas centrais onde moravam os cortiços para os locais de difícil acesso. Então foram essa problemática aí também. Os conflitos do Nordeste é algo muito importante nessa época. Vamos ver quais foram esses conflitos. A região Nordeste, a seca, a vida precária. Muitos aderiram à pregação messiânica de Antônio Conselheiro Beato, né, que vocês já ouviram falar muito sobre Antônio Conselheiro. Criou a comunidade de Belo Monte, foi um líder religioso. Vou voltar um pouquinho aqui. Então, houve a Guerra de Canudos, que durou quase um ano, né, de 1896 a 1897. Aqueles que não aderiram ao apelo religioso também atendiam ao cangaço, que tinha um famosíssimo líder do cangaço chamado Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião. Isso aqui é algumas imagens, né, dos conflitos no Nordeste. A riqueza da borracha e do café. Estou detalhando um pouquinho das grandes reformas que houve, viu, gente? A Amazônia vivia a fase áurea da extração do borracha, como eu já acabei de falar. Cidades de Manaus, como Belém, e tornaram-se grandes centros culturais. São Paulo expandiu-se economicamente graças à cultura do café, que acelerou o processo.
processo muito importante para a cidade de São Paulo, que foi o processo de urbanização e de industrialização. Muitos brasileiros migraram para São Paulo na esperança de um trabalho estável e bem remunerado, né? O pessoal saiu do Nordeste em busca de melhorias. Olhar para o Brasil nesse momento histórico significava um país multifacetado, de várias facetas, né? De várias obras marcantes. Os autores, vamos lá, o que eles buscavam no país? Por que estava surgindo esse movimento e esse desejo de inovação? As grandes mudanças políticas, sociais e econômicas não deixavam mais espaço para a idealização. Então, o foco da produção literária foram esses autores escreverem sobre essas diferentes regiões, os centros urbanos, os funcionários públicos, os sertanejos, os caboclos e os imigrantes. Tudo era interessante para os escritores. Quem era? Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Augusto dos Anjos. Esses foram os caras que fizeram a pré-literatura do pré-modernismo que veio da Semana de Arte Moderna. O que mais aqui? Vamos passar um pouquinho. Então foi isso, gente. Esse aqui é o projeto pré-literário, né? Desejo de mostrar o Brasil real aos brasileiros, esse era o objetivo desses autores. O grande desejo, a crítica à realidade social e econômica. Linguagem mais próxima do texto jornalístico, era uma linguagem bem culta, né? Euclides da Cunha. Esse aqui é o cara, né? Euclides trouxe uma grande literatura, né, para o pré-modernismo, que foi a aproximação entre a literatura e a história. Por quê? Ele era jornalista, né, e trazia consigo uma grande história, escreveu de perto um livro chamado Os Sertões, né? É um livro muito influente, muito importante para essa literatura moderna, Os Sertões. Mas eu não vou detalhar muito ele agora, não. Ainda vou falar um pouquinho sobre as reformas que ocorriam nessa época aí. Então, o desejo desses autores era trazer personagens que retratavam a realidade brasileira. Os sertões, a seca, as favelas, os negros, o preconceito. Então, eles traziam consigo tudo isso. A Guerra de Canudos também acabava de acontecer, né, que ocorreu esse grande processo de industrialização, de urbanização, que foi a Grande São Paulo, que estava todo vapor nesse processo da favelização das cidades, né. Teve, portanto, por fim, né, que eu não quero falar um pouquinho ainda sobre os autores, estou falando um pouquinho só sobre o contexto. Esses acontecimentos se transformaram em temática das obras literárias da época, que retratava o cenário da riqueza versus pobreza, entre a desigualdade social no país. Os autores também tentavam criar personagens, né, sem idealização romântica. Eles não queriam idealizar algo romântico, eles queriam trazer a problemática que estava ocorrendo na época no país. Então, qual que era a problemática? Né? O cotidiano, os imigrantes, os sertanejos, os funcionários públicos, o caboclo, e esses autores traziam para si esses livros, esses personagens, perdão. Então, a literatura, o pré-modernismo, como eu já falei e citei, ele não é uma obra literária, né? Ele não chegou a ser uma escola literária, na verdade não é nem obra, é uma escola literária. Por quê? Porque ele trouxe inovações, né? Era como se fosse um ensaio para tudo isso que iria acontecer na Semana de Arte Moderna. Então, os autores que se destacaram aí foram o quê? Augusto dos Anjos na poesia, Euclides da Cunha na prosa, muito importante, né, com os sertões, trazendo os sertões. Lima Barreto com a grande crítica da realidade, dos preconceitos raciais. Monteiro Lobato não foi com Pica-Pau Amarelo, mas foi com Jeca Tatu, trazendo o caipira, né, que morava no interior de São Paulo. Então, gente, é isso aí. Nas próximas aulas eu vou gravar outros vídeos, eu vou trazer as características e detalhar um pouquinho sobre esses autores e as obras deles.
Um abraço, espero que vocês possam entender esse vídeo.